Nós vamos começar agora essa celebração. Que bom que cada um de vocês estão aqui. É uma manhã muito feliz. Muita coisa para acontecer hoje. Quero te convidar a cantar juntamente comigo. Vamos começar essa celebração cantando. Preso pela vergonha, eu fui. Quem poderia me libertar? Foi meu lugar até te conhecer. Estava apenas respirando, sem viver. Minhas falhas tentei esconder. Foi meu lugar até te conhecer. Chamou meu nome, da morte me libertou, me tirou das trevas, glorioso dia se fez. Chamou meu nome, da morte me libertou, me tirou das trevas, glorioso dia se fez. Sua misericórdia, sua misericórdia me salvou. Na sua liberdade é onde eu estou. Tudo se renovou quando eu te conheci. Chamou meu nome, da morte me libertou, me tirou das trevas, glorioso dia se fez. Chamou meu nome, da morte me libertou, me tirou das trevas, glorioso dia se fez. Cante comigo, eu precisava ser resgatado. Quebrou correntes com sua glória. Eu era órfão, abandonado, agora sou um cidadão do céu. Era doente, foste minha cura. O seu amor é o que eu respiro. Tenho futuro, olhos abertos, pois você me chamou. Da morte me libertou. Chamou meu nome, da morte me libertou, me tirou das trevas, glorioso dia se fez. Chamou meu nome, da morte me libertou, me tirou das trevas, glorioso dia se fez. Cante comigo, desde que eu recebi. Desde que eu recebi a
a Cristo tudo mudou. Não recebo mais bênçãos, bênçãos é o que eu sou. Cante comigo. Não recebo mais bênçãos, bênção é o que eu sou. Todo cenário se transforma, basta eu declarar. Estou no lugar de Cristo. Estou no lugar de Cristo. Cristo tomou meu lugar. Sua misericórdia, sua misericórdia em mim nunca tem fim. Não tenho necessidades, a fonte vive em mim. Cante bem alto comigo, eu sei, eu sei. Eu sei que Ele nunca, eu sei que Ele é bom, eu sei. E seu amor, e o seu amor o meu Pai me fez campeão. Vamos do início, desde que eu recebi. Desde que eu recebi a Cristo, tudo mudou. Não recebo mais bênção, bênção é o que eu sou. Todo cenário se transforma, basta eu declarar. Estou no lugar de Cristo. Cristo tomou meu lugar. Tua misericórdia em mim nunca tem fim. Não tenho necessidades, a fonte vive em mim. Eu sei que Ele nunca me deixa. Eu sei que Ele sempre é bom. E o seu amor me sustenta. O meu Pai me fez campeão. Eu sei que Ele nunca me deixa. Eu sei que Ele sempre é bom. E o seu amor me sustenta. O meu Pai me fez campeão. Eu não preciso de milagre, eu tenho a vida de Deus. Eu não preciso ir à luta, a vitória me deu. Eu somente agradeço, porque tudo é meu. Eu não preciso de milagre,
Tudo já me deu, eu não preciso de milagre. Eu tenho a vida de Deus, eu não preciso ir à luta. A vitória me deu, eu somente agradeço, porque tudo é meu, eu não preciso de milagre. Tudo já me deu. Eu sei que Ele nunca me deu. Eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele sempre é. E seu amor, e o seu amor, o meu Pai me fez campeão, o meu Pai me fez, o meu Pai me fez campeão, meu Pai me fez, o meu Pai me fez campeão. Capítulo 40 fala sobre uma profecia que Isaías ele traz, e ele fala a respeito de Jesus Cristo. E a Bíblia ela está cheia de profecias a respeito de Jesus Cristo. Tudo é sobre Jesus, é só sobre Ele. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Yuri, a Ari, o Hector. Nessa manhã nós vamos apresentá-lo à igreja. Se você quiser tomar o seu lugar e assentar rapidamente, você pode se sentar rapidamente. Você sabia que a vida de Cristo é o que nos dá a vida? A Bíblia nos ensina que aquele que tem Jesus, aquele que tem o Filho, aquele que crê no Filho, tem a vida. Mas aquele que não crê já está condenado. Se nós podemos experimentar dessa vida, viver essa vida, é por causa de Jesus. Yuri, Ari, a vida que hoje vocês vivem é uma vida que vai muito além de dinheiro, de fama, de sucesso, de pessoas, de bens materiais. A vida que hoje vocês têm na sua família é a vida de Cristo. E é essa vida que está no Hector. Esse menino será um profeta de Deus. Ele foi gerado para pregar a palavra de Jesus. Ele foi gerado para que muitas pessoas pudessem ouvir e serem completamente transformadas pela realidade de Cristo. E olha o que o profeta Isaías no versículo 40, no capítulo 40, versículo 28 diz: será que você não sabe? Será que nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A vida de vocês será assim. O Hector para vocês simboliza, é como se fosse uma bateria, uma energia, sabe? Quando você tem um aparelho que só funciona com pilha, o Hector é essa pilha, ele é enérgico. Ele vai ser um menino enérgico, uma energia que nunca se acabará. E a fonte dessa energia é Cristo Jesus. Todas as vezes quando vocês estiverem passando por uma situação na vida de vocês, de sofrimento, de dor, de dificuldade, que vocês olharem para o seu primogênito, para o Hector, vocês se lembrarão, é Cristo, tudo vem dele, é Cristo. Ele é a fonte da nossa energia, Ele é a fonte da nossa ousadia, da nossa coragem. Somente em Cristo, somente em Cristo. E o que eu declaro para a família de vocês é que a casa de vocês será cheia de pessoas. Se preparem, se preparem.
As pessoas irão até vocês para beber. As pessoas chegarão até a família de vocês. Eles verão no Hector: eu quero isso que vocês têm, eu quero essa luz, eu quero esse poder, eu quero essa ousadia. Porque é Jesus, é real. Não é a religião, não é uma mentira, não é, é Jesus. Muitas pessoas dizem: ah, Deus, existe uma força, existe uma energia. Vocês vão dizer: essa energia, esse Deus tem nome, é Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida para o Pai. Não se iluda achando que existe outra forma de chegar até Deus. Não, é em Jesus. E vocês serão prova viva disso. Por isso, nessa manhã, nós abençoamos vocês como pai e mãe. Nós declaramos a sabedoria de Deus sobre você, Yuri, como homem, como pai, para educar o seu filho com palavras de sabedoria, palavras de vida. Você educará ele no caminho. Esse menino crescerá em Jesus. Você será uma mãe sábia, ousada, que irá nutrir o seu filho com a palavra de Deus. Na casa de vocês a gritaria não entra, a ira não entra. Na casa de vocês a divisão não entra, a separação, o divórcio não entram. Vocês são cheios do Espírito Santo. Existe vida, existe alegria, existe amor. Nós profetizamos sobre a vida de vocês. A realidade de Cristo nunca irá faltar. A provisão do Pai, provisão do Pai. Deus, eu declaro sobre a vida do Yuri conexões divinas, um pregador dos últimos dias, um profeta dos últimos dias que irá levar a tua palavra. Deus, eu declaro sobre a vida do Yuri uma casa de paz, um celeiro, assim como José, quando todas as nações vieram comer no Egito, porque não havia alimento, da sequidão, assim será a sua casa, Yuri. A sua casa será farta da palavra de Deus, da presença de Deus, da paz de Deus, da alegria. As pessoas irão até a sua casa. As pessoas se sentirão depressivas, tristes, sem chão, sem direção, e elas irão até você buscar, porque Jesus está lá. Jesus está lá. Muitas pessoas dizem: ah, será que a gente vai ter uma domo nesse bairro, naquele outro bairro? Não, porque quem quer e sabe onde tem a água da vida, vai até lá, vai até a fonte. A casa de vocês é fonte de águas vivas. Vocês são fontes de águas vivas. As pessoas irão até você, as pessoas irão buscar dessa água. E nós declaramos sobre o Hector: nenhum mal. Nós dizemos agora: enfermidade, doença, você não tem lugar no Hector. Ele é um menino saudável, santo, puro, digno, justo. Nós declaramos sobre a vida dele um menino consagrado a Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, pode ficar de pé no seu lugar novamente. Nós vamos continuar aqui exaltando ao Senhor, amém. Só tu tens palavras de vida. Onde habitarei, se não for na tua presença? Em ti encontrei o perfeito amor, em ti encontrei o perdão. Do medo e da morte hoje livre estou, guardado em teu coração. Amado hoje sou, amado hoje sou, pelo amor, o perfeito amor. Chamado de filho, hoje sou,
no perfeito amor. Toda vergonha ficou pra trás, a dívida paga está. Um novo e vivo caminho encontrei, o véu rasgado está. Teu reino veio a mim, veio a mim. Teu reino veio a mim, veio a mim. Teu reino, teu reino veio a mim, veio a mim. Teu reino veio a mim, veio a mim. Tu és santo, tu és santo, poderoso, és único, nada se compara a ti. Tu tremendo, verdadeiro, és único, nada se compara a ti. Tu és santo, poderoso, és único, nada se compara a ti. És tremendo, verdadeiro, és único, nada se compara a ti. Cante comigo, teu reino veio a mim, teu reino veio a mim, veio a mim. Teu reino veio a mim, veio a mim. Teu reino, teu reino veio a mim, veio a mim. Teu reino veio a mim, veio a mim. Aleluia! Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no lugar santíssimo. De uma vez por todas, obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que estão chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate
pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O autor de Hebreus aqui, ele começa a falar sobre uma aliança que não é natural, mas sobre uma aliança que ela é eterna. Perceba uma coisa, se a aliança ela é eterna, aquilo que nós podemos obter dessa aliança aqui nessa terra é pouco, é pequeno, é incomparável com aquilo que nós vamos obter na eternidade. Então por que nós estamos preocupados com aquilo que nós podemos ganhar aqui e agora? O autor de Hebreus, ele fala sobre um tabernáculo que era natural, construído por mãos humanas, e ele fala, mas Cristo ele não entrou nesse tabernáculo. Pelo contrário, ele entrou num tabernáculo celestial. Ele fez um sacrifício que não é momentâneo, mas ele fez um sacrifício que é eterno. E ele fala sobre os benefícios que são eternos. Então por que é que nós estamos procurando benefícios que são naturais, terrenos e passageiros? Hoje de manhã mesmo, o Espírito trouxe no meu coração o momento, né, que Adão e Eva eles estão no jardim do Éden, e a gente fala, né, sobre o fruto da árvore do jardim, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu fico pensando o seguinte: por que eles colocaram os olhos em um fruto quando eles se encontravam com Deus diariamente no jardim do Éden? Você percebe que não foi só um fruto que era agradável aos olhos, parecia agradável ao paladar. Não, eles na verdade trocaram a imagem de Deus, eles trocaram a presença de Deus, o encontro que eles tinham com Deus, e passaram a achar que aquilo que era natural, um fruto comestível, era melhor do que Deus. E talvez a grande arma que Satanás tem contra nós hoje, e que ele usa contra nós hoje, é colocar os nossos olhos naquilo que é natural e passageiro, para que nós nos esqueçamos daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro, daquilo que não perece, como a palavra diz, aquilo que a traça, a ferrugem não corrói. Ontem a gente estava em um evento de empreendedorismo, né? A princípio é o maior evento de empreendedorismo do Brasil. A Larissa estava lá também, né? E imagina assim, os maiores empreendedores do Brasil falando lá para milhares e milhares de pessoas. Eram milhares de pessoas. E os maiores empreendedores falando e tal. Pensa aquelas pessoas que hoje na nação são super grandes nessa área. E aí assim, você ouvia de tudo. De tudo. As pessoas que você vê assim, que elas deram tudo de si, para alcançar um status, a fama, para alcançar os milhões e milhões. E aí eu estava junto com a Ju e eu falava assim, ela não tem nada para oferecer, ela está seca, ela está morta em si, e ela não consegue oferecer nada. E até tinha algumas pessoas que, cristãos, né, que arriscavam trazer Deus ali no negócio, mas a grande verdade, eu vou falar para vocês, era muito natural. E aí quando essas pessoas falavam dos milhões, todo mundo aplaudia, né, e uau. E eu falei, como a nossa nação está doente e está morta, porque eles estão aplaudindo algo que é natural e que é passageiro, algo que perece. E aí a gente saiu de lá e eu falei para a Ju, né, assim, primeiro, nenhum alimento que não seja natural, tá? Nada se compara assim a 1 minuto do que a gente recebe aqui. Mas eu saí de lá e eu falei para a Ju, nós precisamos pegar o microfone, nós precisamos estar nesses eventos para pregar a verdade, para pegar aquilo que é eterno, aquilo que não é passageiro. Se as pessoas estão loucamente procurando aquilo que é passageiro, imagina quando nós falarmos daquilo que é eterno para elas. Então eu quero declarar algo sobre a sua vida, sobre a minha vida nessa manhã. Os seus olhos não vão estar naquilo que é passageiro, os seus olhos não vão estar naquilo que é perecível, os seus olhos não vão estar naquilo que a traça e a ferrugem corrói, mas os seus olhos vão estar naquilo que é eterno, o seu coração vai estar naquilo que é eterno. Você não vai ser iludido, você não vai ser enganado pelas coisas do dia a dia, mas os seus olhos estão em Jesus.
Os nossos olhos estão em Jesus. A nossa corrida não é em vão. A nossa corrida é uma corrida celestial. Nós estamos aqui com um propósito. Você não pertence a essa terra. Você não é um ser terreno. Você não foi comprado por algo que é perecível. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós recebemos uma nova vida. Nós temos um novo propósito. Eu não estou falando que você não vai trabalhar nas coisas que são terrenas. Você vai, mas você trabalha com uma perspectiva que é celestial. Você trabalha com uma perspectiva que é eterna. E aí quando você está trabalhando no teu dia a dia, na verdade o que está acontecendo ali é uma manifestação que é maior. E vão surgir as oportunidades. Escuta o que eu estou te falando. Vão surgir as oportunidades. É inevitável. Com a vida do Espírito que habita em nós, as pessoas elas vão perguntar: o que tem aí? E aí sabe de uma coisa que é maravilhosa? Você não vai falar: o que tem aqui são os milhões ou os bilhões. Isso não interessa. O que tem aqui é o meu status. Olha só, eu cheguei nessa posição porque eu fiz todos esses cursos. Eu cheguei nessa posição porque eu me esforcei tanto. Não, a discussão não vai ser essa. Você vai falar assim: eu tenho Jesus. Mas que posição que você tem? Não, você não está entendendo. Não me interessa a posição. Essa aqui natural não vale de nada. Sabe quem vai vir se aconselhar conosco? Os reis dessa terra. Aqueles que as pessoas consideram reis dessa terra, eles virão se aconselhar conosco. Sabe por quê? Porque nós temos as palavras de vida eterna. Não considere aquilo que as pessoas pensam a seu respeito de forma natural. Não vale de nada. Continua andando naturalmente. Continua, assim, vai andando. Mas eu não tenho tal posição. Descansa, não é essa posição. Essa não vale de nada. Jesus era carpinteiro. Quem queria se aconselhar com Jesus? Os reis dessa terra. Você está entendendo? Nós temos um tesouro escondido. E cabe a nós revelar esse tesouro escondido. Não tem a ver com as coisas naturais. Tem a ver com as coisas que são celestiais. Não despreze o Espírito de Deus que habita em você. Não despreze a eternidade que está dentro de você. Amém? Amém. Você pode se assentar. As crianças estão liberadas. Declaramos o Espírito de Deus ministrando em cada uma delas. Aleluia. Fique muito à vontade agora, se você quiser dar na sua generosidade, se você quiser entregar os seus dízimos. Nós temos aqui um QR Code, tem o Pix da Domo, lá atrás nós temos também a maquininha. Dê conforme o Espírito colocou no seu coração. Mas eu queria falar isso de novo para vocês. Ontem para mim foi assim, impactante por ver quanta morte tem num lugar só, e como as pessoas estão desesperadas por uma água viva que eu e você, nós temos. Amém? Aleluia. Nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo como igreja, nós estamos recebendo a verdade, e nós somos comunicadores dessa verdade para as outras pessoas também. Amém. Bom dia, bom dia. Vire para quem está do seu lado, diga bom dia, dá um bom dia caloroso. Se você puder dar um abraço, um aperto de mão, diga para ele, para ela: você é uma bênção, você é uma bênção. Muito bom estarmos aqui juntos. Você é uma bênção. A Luana chegou hoje para mim e falou assim: nossa, Gabriel, hoje você veio vestido de pastor, né? Eu falei: mas de vez em quando, né, a gente, para não escandalizar muito, de vez em quando a gente usa um paletó, usa uma camisa, né, para não ficar muito... Mas, gente, como é bom estar na igreja, como é bom estar em família.
ouvindo a palavra de Deus, recebendo uma injeção de Jesus. É ou não é? Jesus é maravilhoso. E as pessoas estão sedentas por Jesus. As pessoas, elas estão sedentas por uma coisa que elas não sabem o que é, mas nós sabemos o que é. É Jesus, é Jesus. Ontem eu e a Paula também estávamos num jantar ali, e de repente ali com um casal conversando, entrou no assunto e Jesus. E vai Jesus, e vai Jesus. E você vê as pessoas impressionadas, meu Deus, mas o que é isso que você está falando? Da onde isso? É Jesus. É isso mesmo, é a vida eterna. Ele me deu essa vida, eu não tenho que fazer nada para... Sim, só creia, só receba. Você aceita, você crê, você... Sim, sim, amém, amém, amém. Pronto, filho de Deus. Tão simples. Essa realidade de Jesus que mudou a nossa vida, amém? Queria chamar aqui a Andréia à frente, ela vai contar rapidinho um testemunho. Há 2 semanas atrás, a Andréia, a gente estava aqui na celebração, não sei quantos se lembram, e a Andréia sofreu um acidente de moto, né? Eu queria que ela contasse um pouquinho para nós, assim, como que foi essa experiência, né, Andréia? Bom dia. Estou um pouquinho nervosa porque eu não tenho costume falar em público, tá? Então, eu queria dividir com vocês algo que foi muito importante do Espírito, que foi entregue para mim nesse acidente. Como o Gabi falou, eu sofri um acidente 2 semanas atrás. Eu estava vindo para Domo, estava com a minha filha na moto, e eu não lembro de nada. Eu lembro somente de eu entrar na BR e depois eu lembro de eu no chão, sentada, e uma pessoa segurando minhas costas e minha filha de pé na minha frente. E aí fomos para o hospital. E lá minha filha começou a relatar todo o acidente. Ela lembra de todo o acidente. Só que naquele momento ela falou assim: mãe, a gente foi arrastando e tu estava indo para outra pista e eu te segurei pelo casaco. Quando ela falou isso, eu me senti mal no momento, porque a mão dela ficou muito feia, muito, muito feia. E eu deixei isso entrar no meu coração. E nesse dia do acidente, a gente, né, do hospital, fomos para casa, e eu comecei a me sentir um pouco culpada, senti culpa, né? Deixei a culpa entrar dentro do meu coração e orei, assim, sabe, para aquilo sair, só que parecia que não saía. Aí no outro dia, eu recebi uma visita de uma amiga, que ela foi levar algumas coisas para mim, e ela é cristã também, só que ela é de outra igreja. E eu avisei ela lá, logo na hora do acidente, eu avisei que eu tinha sofrido acidente e tal, e no outro dia ela foi lá, nós tomamos um café, e eu falei isso para ela, né? Falei que a minha filha tinha me segurado pelo casaco e tal, e ela fez uma expressão assim, estranha, assim, mas tudo bem, né? E ela falou assim: depois do café eu quero orar com vocês, e o Senhor entregou algo para mim. E eu chamei minha filha, nós sentamos na sala, e ela olhou para nós e falou assim: quando eu soube do acidente, eu estava orando por vocês, o Senhor falou claramente para mim. Eu segurei elas com a minha mão forte. E ela começou a chorar e disse assim para mim: eu não sabia que a tua filha tinha te segurado pelo casaco. Daí ela olhou para minha filha e falou: Dominique, não foi você que segurou sua mãe, foi o Senhor que segurou vocês com a mão forte dele. E ela entregou uma passagem para mim de Isaías 40. E, ok, estou falando isso, né? Mas tem mais alguma coisa. Aí, por a minha filha ter machucado muito a mão, eu tive que dar banho nela esses dias. Então, meu box é quadradinho assim, eu coloquei um banco de madeira, ela ficava de costas para mim, sentada nesse banco, eu de fora do box dava banho nela com chuveirinho. Só que todas as vezes que eu dava esse banho nela, essa imagem ficava na minha mente como se eu me visse de fora. E eu me via dando banho nela, e eu tinha uma sensação muito boa, assim, um sentimento muito bom. E um dia eu estava fazendo meu devocional e o Espírito Santo colocou essa memória na minha mente e falou para mim que ele me colocou um cenário ali para mim. Ele falou que ela representava nós, as pessoas, nós na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade, que a nossa fragilidade e vulnerabilidade que a gente muitas vezes entrega para o mundo e não entrega para Jesus.
né? E ela de costas ali, o Senhor falou para mim que eu dando banho nela representava Jesus. Que muitas vezes a gente está entregue às nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades e não entregamos a Jesus. E mesmo nós de costas para Ele, Ele cuida da gente, né? Mesmo a gente não percebendo, Ele cuida de todos os detalhes. E nisso Ele falou para mim que Ele gostaria de entregar uma mensagem para a igreja, que é entrega. Muitas pessoas elas precisam se entregar, ser vulneráveis a Deus, né? Por que a gente retém tantas coisas se o Senhor conhece o nosso coração, né? Eu vou estar mentindo para mim mesmo. Eu posso estar ali no meu orgulho, mas eu vou estar mentindo para mim mesmo porque o Senhor conhece o teu coração. Então, se o Senhor conhece o teu coração, entrega. O Senhor quer uma entrega total, né? E aí, quando Ele falou isso para mim, Ele me colocou uma outra lembrança em mim, muito difícil que eu passei, e Ele falou: nesse momento eu ensinei você a guardar o seu coração. E guardar o coração significa estar escondido em Cristo. Então, nesse momento você está escondido em Cristo. E para você, e aí Ele falou, para ter uma entrega total, é necessário você guardar o seu coração. E eu queria falar a passagem que Ele me entregou, que foi: meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Não tire os olhos de Jesus. Nesse momento eu falo para vocês, não tire. Eu tirei por um momento e me senti culpada. Mas mesmo eu me sentindo culpada, mesmo por um momento eu tirando os olhos de Jesus, Ele fez com que eu lembrasse dele, né? Então guarde o seu coração. É um pedido de Jesus para a igreja. E uma outra coisa que foi muito forte, que eu vou finalizar com isso, gente, o corpo é muito importante. Eu recebi uma mensagem da Daisy, como se ela tivesse passado aquela semana anterior inteira comigo. Ela falou coisas para mim que eu não falei para muitas pessoas, eu falei para 2 pessoas que tinham ocorrido comigo. Outras pessoas também entraram em contato comigo, mas a importância do corpo, a importância de você estar em comunhão, né? E é isso. Se entregue a Jesus. Obrigado, Andréia. Gente, como Jesus é maravilhoso, né? Como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E a palavra de Deus, ela tem esse efeito na nossa vida. A palavra de Deus, ela é para hoje, ela é para agora. Ela não é algo que ficou lá atrás, que não tem mais importância, que não tem validade. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Amém? E é isso que Jesus representa para a nossa vida. Queria chamar a Jaque aqui também, uma palavra que veio ao coração dela para ela compartilhar também. Essa manhã, enquanto a gente estava no louvor, eu tive uma visão sobre um grande mapa mundi. E quando eu fechava meus olhos ali no louvor, era como se estivesse desenhando aqui na frente o mapa mundi. E aí o Espírito Santo me trazia muito forte confins da terra. Confins da terra, Jaqueline, confins da terra. E aí eu fui para o versículo de Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E que nós possamos estar usando isso daí, essa figura, que eu digo assim, quando o Espírito Santo ele traz não só para mim, mas para a igreja, uma figura, uma visão, como se fosse um direcionamento que nós temos que estar indo, né? Uma direção. E assim, é muito forte o que o Espírito Santo trouxe no meu coração, que nós vamos ser enviados até os confins da terra, para pregar o Evangelho, para falar as boas novas. E aí, enquanto a gente estava sentado agora, que a Andréia estava falando ali, foi muito nítido assim, como essa chuva que está
caindo lá fora, né? Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Amém. Não voltará vazia. Amém. E assim diz o Senhor. A gente não pode declarar que assim diz o Senhor, porque só naquela época dizia isso, né? Eles falavam isso, eu não sei, eu estou falando com os mestres do entendimento, de estudo, né? Mas só pode falar isso, né? Mas assim, muito forte no meu ser é que todo esse tempo a gente estava orando para que não chovesse, né? Para as crianças estarem lá fora, para ter um tempo lá fora. E hoje, com essa chuva, vai ter um novo mover, um novo tempo, e em relação também até os confins da terra, que nós possamos estar lembrando até os confins da terra, e lembrar que assim como desce essa chuva, a palavra não vai voltar vazia, que nós podemos estar declarando a palavra de Deus. Aqui. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: você é chamado para viver uma vida espiritual. Hoje nós iremos aprender sobre a essência da profecia. Estamos aprendendo sobre o arsenal do Espírito Santo. Somos pessoas espirituais, amém? Somos seres espirituais que têm uma alma e habitam em um corpo. Nós somos espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Por sermos pessoas espirituais, tudo é espiritual. Tudo que fazemos, todas as relações que temos, por onde vamos, tudo é espiritual. Se tudo na nossa vida é espiritual, nós precisamos entender que Deus ele se relaciona conosco por meio do seu Espírito. E em Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Todo aquele que creu e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, agora também tem o Espírito Santo habitando dentro de si. E a maneira como o Espírito Santo age é realizando através de nós, aqui na terra. Existe um versículo muito legal que diz assim, pode colocar para mim, Elias. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo que Deus realiza, Ele realiza por meio da sua palavra. A maneira como o Espírito Santo nos guia é na verdade. A maneira como Deus realiza as obras na nossa vida e na terra é por meio de sua palavra. Deus nunca irá fazer nada se não for por meio de sua palavra. Então existe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Existe uma palavra profética de Deus liberada sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Você sabia disso? Existe uma palavra que não é de homem, que não é de coisas naturais. Não é uma palavra do conhecimento humano. É uma palavra de Deus. E essa palavra é o que nos sustenta. Essa palavra é o que nos dá base para viver a vida de Cristo. Outro versículo muito interessante, em Atos 17, 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós não nos movemos, nós não vivemos, nós não agimos se não for baseado na palavra de Deus. O que nos guia, o que nos leva, o que nos faz viver essa vida é a palavra de Deus. E a maneira como isso acontece é por meio do seu Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele move na nossa vida por meio da palavra que já foi declarada pela boca de Deus. Assim como a Jaque falou, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. E existe um conceito muito legal que nós vemos desde o início lá em Gênesis, na palavra de Deus, que é a profecia. Deus, em toda a história da humanidade, Ele trabalha com a profecia. Diga assim comigo, profecia.
Diga assim comigo, profecia. Então, Deus, Ele tem uma palavra profética sobre a sua vida. Deus, Ele tem uma profecia a teu respeito. Deus, Ele tem um desígnio a teu respeito. Mas Gabriel, o que quer dizer profecia? Eu trouxe aqui 2 conceitos bem simples para que nós possamos entender de profecia e profeta. Olha só, profecia significa a palavra de Deus transmitida ao homem que prediz o futuro. E o que significa profeta? Profetas são todos aqueles que agem na função de proclamar a palavra de Deus como porta-vozes. Então, uma coisa que eu e você precisamos entender é que desde Gênesis, a palavra profética de Deus vem sendo liberada sobre a humanidade. Desde que Deus formou Adão e Eva do pó da terra e soprou em suas narinas, a palavra de Deus profética começou a ser liberada sobre a humanidade. E essa palavra profética, Deus entrega por meio do seu Espírito Santo, e essa palavra, ela tem um poder de criação. Diga assim comigo, a palavra tem o poder de criação. Mas qual palavra tem o poder de criação? Não é uma palavra simples, não é uma palavra humana, do conhecimento humano, não. É a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, ela é liberada na terra, essa palavra, ela tem poder de criação. Agora, Deus, no Antigo Testamento, Ele vinha e Ele liberava essas palavras para seres humanos. Isso começou lá em Adão e Eva, depois lá em Abraão, em Moisés, em Elias, e foi. E nós vemos que de ciclos em ciclos da história, no Antigo Testamento, Deus, Ele ia levantando profetas, Ele ia levantando homens e mulheres que estavam dispostos, que haviam sido escolhidos, o que o Espírito de Deus estava derramado sobre eles. E esse mesmo Espírito comunicava a sua palavra para essas pessoas. E essas pessoas, então, elas iam diante do povo, elas iam diante de outras testemunhas, e o que essas pessoas faziam? Elas declaravam aquilo que Deus havia comunicado a elas. Então, elas eram profetas. Então, diga assim comigo, para ser profeta, é preciso ter uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus, tem tudo. Por que quem tem uma palavra de Deus tem tudo? Porque quem tem uma palavra de Deus, pode criar. Quem tem a palavra de Deus, pode trazer as coisas à existência. Quem carrega a palavra de Deus, pode transformar o terreno, pode transformar o presente. Para quê? Qual é o objetivo disso? Aqui, como nós colocamos, pode colocar de novo o significado para mim, Elias. A profecia, então, ela vem para predizer o futuro. Então, no Antigo Testamento nós vemos homens profetizando, declarando a palavra de Deus, comunicando ao povo de Israel, comunicando a outras pessoas a palavra que Deus havia revelado. Só que todas essas palavras que foram liberadas, elas carregavam uma única essência. Todas essas palavras que foram liberadas, elas carregavam um único espírito. Todas essas palavras que eram liberadas, elas tratavam sobre uma única pessoa, sobre uma única realidade, sobre uma obra. Todas essas palavras apontavam para o Cordeiro, para a obra consumada, para Jesus Cristo. E essas palavras na época eram liberadas porque Cristo ainda não havia vindo. Então os profetas, eles eram levantados no meio do povo de Deus, assim como Abraão, que recebeu uma palavra da tua descendência, na verdade desde Adão, né? Adão lá em Gênesis 3 recebe a palavra, olha, mulher, da sua descendência virá
alguém que pisará a serpente. Palavra profética sobre quem estava falando? Jesus. Depois em Abraão, a sua descendência, da sua descendência, né? Lá em Gálatas fala, o seu descendente, o descendente, está se referindo a quem? A Jesus. E assim, todas as profecias, Isaías, Zacarias, como nós lemos aqui, tudo sobre Jesus. Diga assim comigo, a palavra é Jesus. A palavra estava no princípio, e a palavra é Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Portanto, todas as profecias que foram declaradas até Jesus eram profecias que apontavam para Jesus. E assim também hoje, todos nós fomos chamados para ser profetas. Sabia que você foi chamado para ser um profeta nesses dias? Sabia que você foi chamado para ser um porta-voz de Deus na terra? Não, Gabriel, isso daí é só para você. Olha só o blazer que você está usando, né? Isso daí é para você. A não ser um porta-voz, é só para alguns. É um ofício que é só para algumas pessoas. Não, você está enganado, não é. Ser um porta-voz de Deus é para todo aquele que creu e recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ser um porta-voz da palavra de Deus é para todo aquele que recebeu o Espírito Santo em seu coração. Quantos aqui creram em Cristo Jesus? Quantos aqui creem que Cristo Jesus é o seu Senhor e Salvador? Quantos aqui creem que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou por você para te dar a vida eterna, amém? Então você é um profeta, você é uma profetisa. Você foi levantado nesses dias para proclamar a palavra de Deus. Mas daí a Luana vai me perguntar, tá, Gabriel, mas então se eu sou um profeta, sobre o que eu vou profetizar? Me pergunta, sobre o quê? Sobre Jesus. Nós profetizamos a palavra. Quando eu venho aqui e eu falo assim, Johnny e Grace, Deus tem uma palavra para vocês. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Não é aquilo que vem na minha cabeça para falar. Não são palavras jogadas ao vento. Não, é a palavra de Jesus. É a palavra de Deus. Todas as vezes que nós proclamamos Jesus, nós estamos proclamando uma profecia. Por exemplo, você está na sua casa. Quantos aqui estão num relacionamento amoroso? Levanta a sua mão. Se você tem uma esposa, um marido, um namorado, namorada, noivo, né? Seja o que for. Você está num relacionamento amoroso. Nós sabemos que nem todos os dias está tudo certo no relacionamento. É ou não é? Nós sabemos que nem todos os dias nós concordamos com tudo. É ou não é? E muitas vezes a briga quer se levantar, a discussão, a separação, a divisão na família, a gritaria. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que você tem poder e autoridade concedidos pelo Espírito Santo para mudar essa situação? E você não muda essa situação dizendo para o outro o que ele tem que fazer, ou julgando, ou criticando a ele. Sabia disso? Não. Você muda essa situação profetizando a palavra de Deus. Nós somos profetas. Deus, eu profetizo sobre o meu casamento que a gritaria não tem vez aqui, a briga não tem vez aqui. Eu declaro a unidade entre eu e a minha esposa. Nós somos um em Cristo Jesus. Aqui não tem espaço para divisão. Aqui não tem espaço para separação. Aqui não tem espaço para adultério. Aqui não tem espaço para imoralidade sexual. Aqui não tem espaço para essas coisas. Eu declaro o amor de Cristo sobre o meu relacionamento. Amém? Olha só que simples. O que você está fazendo? Você está profetizando a palavra de Deus. Mas Gabriel, você disse que o significado de profecia é você predizer o futuro, não é? É. Só que nós precisamos entender que o nosso futuro está no passado.
Você sabia que o seu futuro está no passado? Sabia, Rosana? Sabia, Daniel? O nosso futuro está no passado, por quê? Porque o nosso futuro está em Jesus Cristo. No Deus que se fez carne, que caminhou entre nós, que pregou, que realizou milagres, que foi uma testemunha de Deus Pai, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, que ao terceiro dia ressuscitou, e que voltou e que vivo está assentado à direita de Deus Pai, e que intercede por nós, e que nos deu uma nova vida, uma nova natureza, uma herança em Deus. Por isso, todas as vezes que nós profetizamos, nós estamos olhando para a obra consumada. Nós não profetizamos de coisas que pessoas nos dizem, palavras positivas. Não é positivismo, não. É Jesus Cristo. Amém? É Jesus. Vamos ler aqui uma passagem muito legal, que está em Atos 10:34. Aqui nós temos a história de Pedro indo pregar para uma multidão de gentios. Deixa eu dizer para você que Pedro, ele era judeu. Pedro, ele havia andado com Jesus. Pedro, ele havia participado de tudo. Só que Pedro, ele tinha algumas resistências. Pedro, ele tinha algumas resistências com os gentios. Por ser judeu, ele sempre ficava meio incomodado. Poxa, os gentios, os gregos, os povos de outras nações, eles não são circuncidados, eles não seguem os costumes, as regras dos judeus. Pedro, ele tinha algumas questões, assim como outros líderes que vinham de um contexto judaico. Só que daí, Deus, ele vem e ele se revela para Pedro. Deus, ele vem por meio do seu Espírito e ele se revela. E ele diz assim: Pedro, coma essas carnes. Eu vou resumir para você. E Pedro diz: não, essa carne é impura. E Deus fala: não diga que isso é impuro, aquilo que eu purifiquei. Não declare que isso é impuro se eu disse que é puro. E daí Pedro recebe essa mensagem. E Pedro é conduzido por o Espírito Santo para encontrar uma pessoa, Cornélio, chamado Cornélio. E vamos ver o que acontece aqui. Então Pedro começou a falar para Cornélio: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Esta é a palavra que Deus mandou ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois no batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, olha só, enquanto Pedro ainda estava testemunhando de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos viram que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito como nós. Como nós. Amém, meu querido? Em primeiro lugar,
A palavra de Deus é Jesus. E a palavra de Deus tem poder e autoridade. Jesus é a palavra de maior autoridade. Não duvide disso. Tire a dúvida do seu coração agora. Diga assim para sua alma: alma, fique quieta. Não deixe a dúvida contaminar a palavra de Deus em você. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida sobre Deus. Ele é, ponto. E o testemunho de Jesus, ele tem poder e autoridade. Aqui nessa passagem, quando Pedro ele chega para os gentios, e ele começa a pregar de Jesus algo simples. Ele começa a dizer: Jesus, ele foi homem como eu e você. Ele começa a relatar: nasceu da Virgem Maria, andou entre nós, realizou milagres, morreu, ressuscitou. Ele começa a dizer, o Espírito de Deus começou a descer sobre aqueles homens, sobre aquelas pessoas, sobre aquelas mulheres que estavam presentes. E de repente o poder de Deus começou a agir. Não duvide do poder da palavra de Deus. Você foi chamado para proclamar a palavra de Deus. Você foi chamado para profetizar Jesus para a sua realidade, para as pessoas que estão à sua volta. Amém? Não duvide disso. Não questione isso. Você foi chamado para anunciar Jesus. E essa palavra que Jesus tem depositado no seu coração, ela tem poder para quebrar cadeias. A palavra de Deus, ela quebra cadeias na sua vida hoje. Eu declaro que existem pessoas aqui que vieram hoje. As cadeias estão sendo quebradas hoje na sua vida. Você sairá daqui uma pessoa diferente do que você chegou. A mentira não tem poder sobre você. Não tem. Não tem. Unidade sobre o seu casamento. O amor de Cristo sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Aquilo que o diabo tentou usar para a morte, Deus, ele transforma em vida. Olha o que aconteceu na história da Andréia. Aquilo que o Satanás usou como mal, Deus, ele converte para a bênção. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus já foi liberada sobre a nossa vida. Amém, meu querido? Jesus, o Evangelho já foi liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Passar pelo sofrimento, passar pela dor e continuar alegre, em paz, só é possível para aqueles que estão em Jesus Cristo. Passar pelo sofrimento, todos nós iremos passar. O justo e o ímpio. Passar por dias difíceis, todos irão passar. Só que só consegue permanecer, só consegue estar bem aqueles que estão firmados em uma palavra profética. E essa palavra se chama Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar aqui, pode colocar para mim o próximo, Elias. O testemunho de Jesus Cristo é a essência da profecia. Vamos declarar isso comigo? O testemunho, diga de novo, diga comigo. O testemunho de Jesus é a essência da profecia. Algumas pessoas dizem assim, eu preciso dar o meu testemunho. Eu tenho que chegar e eu tenho que contar a minha história. Não, você não tem que testemunhar da sua história. Você tem que testemunhar de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe o que é uma testemunha? Eu vou contar uma história para você meio macabra. Tudo bem? Pode ser? Só para a gente viajar um pouquinho e entender o que é testemunha. Quantos aqui gostam de filme de suspense, ou não, melhor, de filme policial, assim, de matança, sabe, essas coisas? Eu gosto, né? Não sei se todos gostam aqui, mas esses filmes. Imagina comigo uma cena de um crime, aonde um cara estava brigando com outro cara, e daí um foi lá e falou, eu vou te matar. O cara levanta a arma lá e mata o cara. Só que
escondido no guarda-roupa, estava eu. E o cara que matou não viu que eu estava no guarda-roupa. Sabe aquelas frestinhas assim de filme de suspense de guarda-roupa, que você está dentro do guarda-roupa vendo a cena? Foi isso que aconteceu. E eu estava vendo a cena. E daí, chegou o dia do julgamento, coletaram algumas provas e levaram, então, esse cara para o dia do julgamento. Chegou no dia do julgamento, o advogado de defesa brigando com o advogado de acusação. Não, eu acho que é isso, ele é inocente. Não, ele é culpado. Não, ele é inocente, ele é culpado. Não, mas olha essa prova, olha aquela outra prova. Daí vem a vizinha. Não, eu sou a vizinha, ó, eu não vi, eu não ouvi, mas eu acho, né? Cada um dando a sua opinião ali, cada um falando. O advogado de acusação acusando. Não, ele é culpado, ele é culpado. Daí de repente, eu chego no tribunal e eu falo assim: olha, o meu nome é Gabriel de Souza Azevedo e eu quero dizer que eu estava no guarda-roupa quando isso aconteceu. E eu vi a cena, eu estava ali, eu vi com os meus próprios olhos, eu estava ouvindo o que estava acontecendo. Logo depois que o assassino saiu, eu fui ali, eu toquei na vítima. Eu estava presente, eu senti, eu apalpei, eu visualizei, eu cheirei, eu estava presente. Fui eu que liguei para a polícia, né? Naquele momento, quando a testemunha se pronuncia no julgamento, qual é a palavra que mais tem poder? A palavra da vizinha que acha alguma coisa, que tem alguma opinião sobre o assunto, mas não estava lá? A opinião do advogado de acusação a opinião do advogado de defesa qual é a palavra que mais tem ali? De quem? Da testemunha. Por quê? Porque a testemunha, ela testemunhou daquilo ali. É ou não é? A Jaque lê um versículo em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas receberão o Espírito de Deus e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Veja, perceba. Ser testemunha de Cristo não tinha a ver com ter sido um discípulo que andou com Cristo durante seus 3 anos na terra. Ser testemunha de Cristo tinha a ver com ter recebido o Espírito Santo. Você ouviu o que eu disse? Ser testemunha de Jesus e da sua palavra, ser um profeta, ser habilitado para profetizar, não era só para os apóstolos que estiveram lá, não era só para os discípulos, porque Paulo, que foi um dos maiores, não foi um discípulo de Cristo. Não foi. Ser uma testemunha de Cristo tem a ver com receber o Espírito Santo, o Espírito da profecia, a essência da profecia. Habita em mim, habita em você, habita em nós. O poder e a autoridade do próprio Deus estão depositados dentro de você. Mas o que você tem deixado sair da sua boca? O que você tem falado? Muitos de nós temos propagado mentira, maldição, maledicência. Muitos de nós temos deixado sair da nossa boca palavras torpes. Ouvimos no Instagram sobre guerra, sobre política, sobre opiniões do que um acha disso, outro acha daquilo. Isso é certo, isso é errado. E nós ficamos falando disso. Meu querido, eu e você não temos que falar disso. Eu e você não somos porta-vozes de opinião política, não somos porta-vozes do que achamos sobre pessoa, sobre orientação disso e daquilo, sobre o que achamos de dólar subir e cair, de economia. Não somos.
Eu e você somos porta-vozes de Cristo Jesus, porque carregamos dentro de nós a palavra de Deus, carregamos dentro de nós a essência da profecia, que é o próprio Deus. Então, do que nós falamos? De Jesus Cristo. Falamos do Evangelho. O que você tem falado sobre o seu casamento? O que você tem falado sobre os seus negócios? O que você tem falado sobre a sua família? Algumas pessoas te perguntam: como que está os seus negócios? Indo de mal a pior, estou em dívida, está isso, está aquilo. Como que vão as suas finanças? Está uma droga, não. Como que está o teu casamento? Como que são os seus filhos? Está na droga, está perdido, está isso, está aquilo. Como que vão as coisas? O Brasil é uma droga, só roubo, esse governo, Está percebendo? Só maldição sai da nossa boca? Não sai. Porque nós somos profetas desses dias. Nós não propagamos essas coisas. Nós falamos Jesus. Nós trazemos a palavra de Deus. Amém, meu querido? A nossa boca é santa, é justa, é pura, é digna. Você foi chamado esses dias para proclamar o testemunho de Cristo Jesus. Assim como eu contei para você, dessa testemunha que estava no guarda-roupa vendo o assassinato, eu e você provamos de Jesus, vimos Jesus. Gabriel, como isso? Espírito Santo sobre nós e em nós. Eu e você temos o Espírito de Deus. Eu e você recebemos o Espírito de Deus. E porque temos e recebemos o Espírito de Deus, somos testemunhas. Somos testemunhas, amém? Vamos continuar aqui para finalizar. Olha só. 1 João 5, 9, 13. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: o testemunho de Deus tem maior valor. Vira para quem está atrás de você, dá uma chacoalhada, fala assim: olha, para de ouvir Instagram, para de ouvir coaching, para de ouvir. O testemunho de Deus tem maior valor. O testemunho, e eu te pergunto, qual é o testemunho de Deus? O meu Jesus veio à terra, morreu e ressuscitou, e hoje vivo está, e me deu uma nova natureza, me deu uma herança com os santos. Eu faço parte dessa família, eu faço parte disso. Olha só, isso é o testemunho de Jesus. Amém? Ele tem maior valor. Ele tem maior valor. E qual é o testemunho que nós temos dado? Testemunho dos homens ou testemunho de Deus? O testemunho de Deus que dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus? Vamos ler comigo essa passagem aqui, ó, essa parte. 1, 2, 3 e... Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Tá aí. Não, Gabriel. O profeta, o apóstolo, o pastor era para aquela época, agora não tem mais. Tem. Porque o testemunho não tem a ver com uma época específica. É para todos nós. Jesus Cristo é para todos nós. Nós carregamos a palavra de Deus em nós. Esse testemunho, eu fui testemunha. Eu estava lá na cruz há 2000 anos atrás. Eu estava lá no túmulo vazio. Eu vi, eu presenciei. É o meu Jesus. Ele vivo está. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. É isso. Querido, testemunho. Deixa eu te falar uma coisa. A testemunha, você pode virar para ela e falar: não, é mentira, Elisa, é isso que você está falando. Esse assassinato não aconteceu, você está mentindo. Eu estava lá. Sabe aquele negócio assim, ó? Eu estava presente. Como que você pode dizer que não? Eu estava lá. Quem aqui pode dizer isso do testemunho de Cristo Jesus? Meu querido, o que leva uma pessoa a não negar Jesus e a ser crucificado de ponta cabeça? Como muitos dos apóstolos foram, dos discípulos de Jesus. O que leva Estevão a não negar o testemunho e ser apedrejado? O que leva Maria, uma virgem, podemos até dizer na sua adolescência,
recebendo uma palavra de Deus e aceitando ir contra a sua família, contra o status da sociedade da época. O que leva um ser humano a viver pela fé? Ser testemunha de Jesus. O Espírito de Deus está em mim, Ele me revelou essa palavra, ninguém diz que é mentira, ninguém tira isso de mim, ninguém rouba isso de mim. Pode vir a filosofia, pode vir a bruxaria, pode vir a manipulação, querendo relativizar o meu Deus. Não, o meu Deus é Jesus Cristo, nada relativiza o meu Deus. Ninguém diz, não existe filósofo, não existe idealizador, não existe nada, nenhuma religião, nenhum guru, nada que vai relativizar o meu Deus. É Jesus, eu sou testemunha, eu vivenciei, eu presenciei, isso está em mim, a marca foi feita, ninguém tira. Eu sou testemunha. E quanto mais nós testemunhamos de Jesus, mais a nossa realidade é transformada. Lembra que eu disse para você que a palavra, ela tem poder profética para alterar? Vamos começar a profetizar aqui? Vamos? Amém? As nossas crianças hoje não têm uma sala. Estão lá, fazendo, porque está chovendo, estão ali. Estenda suas mãos aqui, para esse espaço que é o Kids. Deus, nós profetizamos agora essas salinhas, as paredes de gesso saindo. Deus, nós profetizamos nos próximos dias, rápido, para que mais vidas cheguem. Não tem a ver com luxo, não tem a ver com agrados humanos, não tem. Tem a ver com receber pessoas, vidas que chegarão sedentas para ouvir Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é assim, isso é assim. Nós profetizamos sobre a nossa vida. Isso é assim, meu amado. Amém? Quem crê no Filho tem esse testemunho. Diga assim comigo: eu tenho o testemunho de Cristo em mim. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Quem duvida que Jesus é o Deus, quem duvida que Jesus é o único caminho para o Pai, duvida do próprio Deus. Isso é orgulho, isso é soberba. Quebrante o seu coração. Se entregue, se entregue. É pela fé, não é por você, não é pela lógica, não é pelo entendimento. Pare de tentar explicar Deus, é pela fé no Filho, ponto. 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 Creia, creia, não é pelas obras. Sabe, muitas pessoas dizem, para de beber, para de fumar, para de ir naquele lugar, muda de roupa, muda disso, muda daquilo. Não é pelas obras, é pela fé. Só crer em Jesus. Você entende isso? Só creia em Jesus. É simples. Isso é a graça do nosso Deus. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A pessoa que não tem Jesus não está vivendo. A pessoa que não confessa Jesus não está vivendo, não está. Está se enganando, está se enganando. Nós temos a vida porque nós temos Jesus. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Amém? Vamos ler o próximo versículo aqui. Apocalipse 19:10. Gente, não dá tempo, mas Apocalipse. João está tendo essa visão maravilhosa. Maravilhosa. João está ali. De repente vem uma testemunha. Depois leia isso. Vem uma testemunha para João e começa a trazer algumas revelações. Na hora, João, ele se prostra diante dessa testemunha. E essa testemunha vira para ele e fala assim: não me adore. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós não adoramos ser humano nenhum.
Não existe popstar gospel. Não existe pregador famoso. Não existe cantor gospel famoso. Sabe, não é sobre essas porcarias. Tudo porcaria. Pega tudo, embrulha e joga no lixo. Não, não é isso. Não é isso. É Jesus. Só Ele. Só Ele. Adore a Jesus. Não, Gabriel, mas olha só o de tal. Nananana. Legal. Mas não é isso. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus é a essência, o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Diga assim comigo: o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Tá, por exemplo, alguém aqui já usou, quantas cozinheiras aí nós temos no salão hoje? Quantas cozinheiras de mão cheia? Eu vou falar sobre uma, né, que está aqui hoje, que é a Camila. Se você não comeu os doces da Camila, um dia você precisa comer. Fala assim: Camila, você pode fazer um doce para eu experimentar, porque o Gabriel falou? Pode ir lá, pode ir lá. Gente, mas os doces da Camila são muito gostosos. Quem aqui de cozinheira já usou baunilha para cozinhar, para fazer algum doce, alguma coisa assim? Quantos aqui sabem que é muito difícil você pegar uma baunilha verdadeira, né? Sei lá como chama, um pozinho, um negócio de baunilha para usar? Favo, obrigado, favo de baunilha. É muito caro. É uma coisa muito cara. Você vai ver em chefes, em cozinhas muito renomadas, o chefe usando favo. Geralmente, né, para nós, que não somos tão assim, né, usamos o quê? Primeiro um extrato de baunilha, né? Digamos assim, um extrato de baunilha que é mais caro. Depois uma essência, né? Se a grana está curta, a gente compra a essência. Mas o extrato de baunilha, ou a essência de baunilha, ela vai dar o quê? O sabor. É ou não é? Vai dar ou não vai? A essência de baunilha vai trazer o sabor da baunilha. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Essa essência de baunilha, esse sabor que a gente sente na sobremesa, está vindo da onde? Está vindo da baunilha. Está remetendo ao favo de baunilha. Assim também é a profecia. Diga assim comigo: a profecia precisa ter um objeto. E esse objeto é o testemunho de Jesus. Se alguma pessoa chega para você e fala assim: eu quero te entregar uma profecia. Isso é Jesus? Isso é o testemunho de Jesus? Se é, eu recebo. Se isso não é o testemunho de Jesus, muito obrigado. Imagina, alguma pessoa chega aqui: Israel, eu quero te trazer uma profecia. Virá destruição sobre a sua casa. Imagina. Isso é o testemunho de Jesus? Então, sai para lá. Uma profecia sobre a tua casa, Israel. Está tudo errado, não sei o que. Isso é Jesus, testemunho de Jesus? Então não recebo. A essência da profecia. Imagina, você compra lá a essência de baunilha. Vai fazer o bolo, de repente, extrato, né? Tem cheiro de tomate, gosto de tomate. Não é. A essência, ela precisa revelar o objeto, né? A base. E a base é Jesus. Meu querido, minha querida, Deus está liberando uma palavra sobre a nossa igreja nesses dias. E a palavra de Deus é que as pessoas virão para beber de uma água. As pessoas, elas estão sedentas de Jesus. E elas virão beber de Jesus. E você entregará Jesus para elas. Amém? Você entregará Jesus. Porque a palavra está em você. O testemunho de Cristo está em você. Amém?
Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. Todos os profetas, todos, Antigo Testamento era tudo sobre Jesus. Testemunho de Jesus. A profecia é sobre Jesus. Amém? Amém, meu querido? Eu quero ler um último versículo, fique de pé, por favor, se coloque de pé no seu lugar. Primeiro lugar, eu quero dizer para você, Jesus é maravilhoso. Você não precisa fazer nada para receber Ele na sua vida, só crer, só crer. E eu quero, antes da gente orar, eu quero fazer 2 orações hoje. Primeira oração que eu quero fazer é: você deseja receber Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador? Talvez você nunca tenha feito essa oração, ou talvez você esteja distante dele. Eu quero orar, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero orar, todos nós iremos orar. Se nessa manhã você deseja fazer essa oração, repetir essa oração comigo, levante a sua mão onde você está. Existe alguém aqui hoje, entre nós, que deseja entregar o seu coração a Jesus? Entregar a sua vida a Jesus? Sim, não? Amém? Todos nós cremos em Jesus, recebemos Jesus? Amém. Se somos testemunhas de Cristo, se recebemos Jesus em nosso coração, saiba, o Espírito Santo de Deus habita em você. E se o Espírito Santo de Deus habita em você, a essência da profecia está em você. Então nós podemos declarar Jeremias, antes de Deus, antes que Ele te formasse no ventre da sua mãe, Ele te conheceu, e Ele te santificou às nações e te deu por profeta. Você foi levantado como profeta para as nações, para falar, para pregar de Jesus, para anunciar Jesus. E muitas vezes você disse: eu sou só um menino, sou só uma menina, não entendo nada. Mas Deus está dizendo a você hoje: todos a quem eu te enviar você irá, e tudo quanto eu te mandar você falará. Não tenha medo diante das pessoas, porque Deus está contigo, Ele está com você. Não tenha medo, Ele irá te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou a sua boca, e disse: eu ponho as minhas palavras na tua boca, te coloco na frente das nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires e para arruinares, mas também para edificares e para plantares. O Senhor está colocando essa palavra na sua boca hoje. Uma palavra que traz vida, que edifica, que planta, que arranca aquilo que precisa ser arrancado, que destrói aquilo que precisa ser destruído, mas que constrói, que edifica. Amém? Essa é a palavra que Deus está colocando sobre a sua vida hoje. Amém, meu querido? Se você puder fechar os seus olhos, se você puder abrir as suas mãos comigo assim, eu quero declarar sobre a sua vida. E se você crê nessa oração, diga amém, receba, diga eu recebo, eu creio. Pai Celestial, nessa manhã nós recebemos essa palavra. Pai Celestial, nessa manhã recebemos este chamado. Pai Celestial, nessa manhã nós recebemos que somos testemunhas de Cristo Jesus e que anunciaremos da Tua palavra, que testemunharemos da Tua palavra. Pai Celestial, nós cremos que grande poder e autoridade está sobre nós. Deus, nós declaramos pessoas sendo cheias do Teu Espírito, pessoas falando em novas línguas, com evidências do Teu Espírito, os dons espirituais sendo derramados, o fruto do Espírito sendo gerado em nós, a armadura do Espírito sobre as nossas vidas. Nós somos revestidos de Ti. Deus, nós declaramos o poder e a autoridade que dissipa toda mentira, que quebra todo mal, que quebra toda inimizade, que destrói com as obras das trevas, que edifica, que constrói, que levanta. Pai, nós declaramos
a tua justiça sobre nós. Nós declaramos o teu amor, a tua paz, a tua alegria sobre as nossas casas. Deus, nós declaramos a tua saúde sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, nós carregamos a tua palavra, o teu testemunho que não perece, que não acaba, que não se finda. Obrigado, Pai, porque a tua palavra está nos nossos lábios. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nada é igual ao seu amor, imensurável, Abba, Pai. Liberdade está em ti, incomparável, Abba, Pai. Nada é igual ao seu amor, imensurável, Abba, Pai. Liberdade está em ti, incomparável, Abba, Pai. Nada é igual ao seu amor, imensurável, Abba, Pai. Liberdade está em ti. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo, um dia órfão eu vivi. A glória, o Filho agora brilha em mim. Aquele serviria, me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai. Uma ótima semana, um ótimo domingo. Nos vemos aqui domingo que vem.